Estou gravando esse vídeo que se chama Casa Vigiada, o que se refere ao processo 711/2008 fraudado pelo próprio Judiciário. Creio que foi a Corregedoria em 2014. É o seguinte, se estão vigiando a casa, significa que me vigiavam também, e isso é crime. Em fevereiro de 2007, eu recebi uma carta jogada na garagem durante uma tempestade da casa Cita Rua São Benedito 493, Lixeira, Cuiabá. A carta era uma carta convite assinada por Haroldo de Moraes Júnior, José Geovaldo, meus prepostos advogados do processo 711/2008. Foi nessa ocasião, atendendo o pedido, que eles tentaram me extorquir R$65 mil a mais dos 45 que eu tinha pago pela casa e que eles faturaram. Nessa ocasião, José Geovaldo, que não me conhecia, conversando com outro advogado em seu escritório, Cita Rua Historiador Rubens de Mendonça, Edifício Paiaguás, Centro Empresarial Paiaguás, Sala 410, não me viram entrando e continuaram falando, dizendo o que estavam fazendo, folheando um processo, que depois, conversando comigo, eu vi que era o meu processo e que tinha umas 5, 6 páginas já digitadas para que eu assinasse. Eu disse que não ia assinar, que ia pensar e retornaria. E José Geovaldo, que conheci nessa ocasião, disse que eu jamais receberia a escritura da casa se eu não pagasse 65 mil. Logo após, quando retornei ao escritório, eles já tinham se mudado porque eu ouvi coisa que não deveria ouvir e eles não me conheciam. E eu procuro aquele advogado que estava junto, extremamente gordo, cabeça grande, cabelo liso castanho e branco. Ele simplesmente sumiu. Ele sabe de toda a história. Então vamos lá. De quase 20 petições feitas à Corregedoria de Justiça do Estado do Mato Grosso, 3, 4, xerocada meia dúzia de vezes para fazer volume e entrar no processo 711/2008. Mas as petições que tinham pessoas, placas de carro, não entraram no processo. Jamais se coloca o acionamento de uma Corregedoria de Justiça dentro de um processo. Tudo tem que ser sigilo. E nunca foi. Então vamos lá. Nessa agenda tem todas a vigilância da casa. Foi a partir de 2007 que casa aberta passou a não significar que eu estivesse em casa. Estaria escondida dentro de casa vigiando, montando campana, ou então por perto. Casa fechada não significava que eu estava na rua, estava dentro de casa vigiando. Por 1 mês e meio, em fevereiro de 2007, pararam de vigiar, depois voltaram. Vamos lá. As datas eu vou omitir, para que ninguém invente história de onde estava naquele dia, tá? Na hora certa, se alguém pedir, porque não adianta denunciar no Mato Grosso, porque ninguém faz nada, é um acobertando o outro. Então teve 2 mulheres olhando a casa, mexendo no cadeado, e a casa fechada. Um homem, uma mulher, um rolo na mão, não sei do que era.
uma moto, atitude suspeita, tiraram foto da casa, foram embora, eu entrei na casa. Outro dia, 10h10, eu saindo, duas mulheres do outro lado da rua, uma era a cara da Santina Lorenzini Vian, autora do processo 711/2008, entraram rápido na casa, entraram rápido num carro branco e partiram acelerado. No outro dia, carro NJL 7391, 8h da manhã, cor prata, marca Voyage, caindo aos pedaços, do tipo que bate uma porta, cai a outra. Era o advogado do processo, o meu preposto, José Geoval da Silva, magro, careca, acho que estava doente. E essa foi a segunda vez que eu vi o José Geovaldo da Silva, que se esconde atrás do advogado Haroldo de Moraes Júnior, o qual é um bandido. Porque advogado que arromba cadeado, porta, fechadura, portão, é bandido, não é advogado. Ele me reconheceu e foi embora. Outro dia, o irmão do Silvino Santo Vian é casado com a Santina Lorenzini Vian, autor do processo também, casado com ela, vigiando a casa que estava toda fechada porque eu ia sair, era um sábado, tá? Abriu o portão, ele saiu correndo e eu correndo atrás dele. Ele perdeu o chinelo, não conseguiu voltar para pegar. Outro dia, um carro luxuoso, placa NPH 3006, 17h20 até as 17h31, ficaram na frente da casa e eu estava encostada no cordão, sentada no cordão, do outro lado da rua, em frente à casa, jogando game, tá? Eram dois homens, bem vestidos, brancos, um bem gordo e outro não. Ficaram até 17h31. Olhavam um papel no painel do carro, luxuoso, 0 km, pintura brilhando. Olhavam para a casa e olhavam para o papel, olhavam para a casa, olhavam para o papel. Deram partida e estacionaram um pouquinho adiante. Ligaram, fizeram ligação de celular, desceram do carro, olharam a casa, sem se importar comigo que estava aí jogando game. Partiram 17h40. Outro carro importado, cor esquisita, placa OAZ 9593. Era uma mulher, atitude suspeita. Não tirava os olhos da casa. Ficou aí uns 10 minutos. Gente, fraudar processo, abuso de poder, vigiar uma pessoa, vigiar uma casa, sem autorização, que não consta no processo isso, mas o abuso de poder que eu venho sofrendo é crime. Onde estão os meus direitos constitucionais? Sem falar que a defensora pública Elianete abandonou o processo, nem ao menos me avisaram, e eu fiquei mais de 2 anos sem defesa, pensando que estava sendo defendida. E a única petição que ela levou 6 meses em poder dela o processo para fazer, pedindo a rescisão, a rescisória para devolver o dinheiro, ou então a casa, nem ao menos recebeu despacho. Até 2014, quando o processo foi fraudado, não tinha despacho naquela petição dela. Isso é crime, gente. Se esconder é crime, é sinal que estão devendo. Roubar tudo que eu tinha.